Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série Milagres de Jesus, hoje vamos falar da cura da orelha de Malco. Essa passagem está em Mateus capítulo 26, versículos 51 e 52, Marcos 14, versículo 47, Lucas 22, versículos 47 a 53, que vamos ler, e João 18, versículo 10 e 11. Em Lucas 22, disse o seguinte: falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Glórias a ti, Senhor. Então, aqui fala da prisão de Jesus, mas vamos falar especificamente da cura da orelha de um servo do sumo sacerdote. Esse homem, ele era anônimo até aqui. Ele não é citado na Bíblia nem antes nem depois desse evento. Ele se chamava Malco e só João dá o nome dele, porque João tinha livre acesso entre os sacerdotes. Provavelmente ele o conhecia de perto. E João é o que dá mais detalhes dessa prisão de Jesus. Inclusive, é João que fala que esse que cortou a orelha do sacerdote, que desembainhou a espada, é Pedro. Pedro realmente, ele era o mais sanguíneo, o mais impetuoso. E quando ele viu aquela multidão chegando, Judas traindo, a cabeça dele deve ter se movido de maneira confusa. E ele não, como não era uma pessoa controlada, até aí ele ainda não era uma pessoa espiritualizada o suficiente, ele queria resolver tudo na ignorância. E ele não pensou duas vezes e atacou esse servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Caifás. No Antigo Testamento, Deus escolhia e colocava os sumos sacerdotes que ele desejava. Agora, no Novo Testamento, debaixo do Império Romano, era o Império Romano que escolhia. E esse homem foi escolhido a partir de uma aliança. E, infelizmente, esse jovem, ele estava debaixo de obediência desse sumo sacerdote, que não era o melhor dos caráteres. E aconteceu que esse jovem, ele havia estudado de 5 a 8 anos, aqui não se precisa de acordo, na escola de sacerdotes. Como tinha escola de profetas, também tinha de sacerdotes. E para ser um sacerdote, a pessoa teria que estudar de 5 a 8 anos na escola. E também eles tinham que viver debaixo de obediência. Eles eram provados ali também em paciência. De 12 em 12 horas, esses aspirantes a sacerdote, eles tinham que manter
o fogo aceso no altar. Então, de 12 em 12 horas, eles tinham que colocar lenha no altar, não podiam descuidar, e eles tinham que fazer isso com a maior disciplina. Era uma maneira de preparar o sacerdote para o seu ministério. Então, eles estudavam esse tempo a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, ou Pentateuco, e eles eram versados na Torá. Depois que eles faziam 7 anos, ainda o último ano, eles tinham que andar com o sumo sacerdote para aprender mais dele. E ele estava ali cumprindo o que precisava, uma ordenança que existia. E ele estava ali e foi atacado por Pedro, que cortou-lhe a orelha. Há os que pregam e dizem que a orelha desse homem foi decepada, mas a Bíblia não fala que ela estava no chão e que Jesus teve que apanhar, teve que limpar e recolocar. Jesus não precisa de nada disso para regenerar, para reconstruir. E também, cortar não quer dizer que jogou no chão. Eu posso cortar a minha perna, eu posso cortar o meu braço, sem que ele seja decepado. Mas não é um detalhe tão importante. Mas o que parece simples, então ele teve sua orelha cortada, mas Jesus veio e Jesus recuperou aquela orelha, então está tudo bem. Mas o problema era muito maior do que isso. Os aspirantes a sacerdotes, eles tinham que vir do povo de Deus e também tinham que pertencer à tribo de Levi. Não era qualquer pessoa que podia ansiar por esse cargo. Não, ele tinha que cumprir certas exigências e esse cumpriu todas. E ele estava ali praticamente terminando o seu estudo para começar a trabalhar como um sacerdote. E nesse momento a sua orelha é cortada. O que significa isso? Significa muito, muitíssimo para quem queria exercer esse cargo, essa função, esse ministério. Vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 20. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. A orelha era fundamental, porque fazia parte do ritual. O sangue era aspergido sobre a orelha direita, sobre o polegar direito e sobre o polegar do pé. Então, sem essa orelha, ele jamais poderia ser um sacerdote. Principalmente porque, pela exigência, o sacerdote não podia ter nenhum defeito físico, nenhuma deformidade. Então, naquele momento, quando a sua orelha foi atacada e foi cortada, deve ter passado um filme na cabeça dele muito triste. Ele deve ter lembrado de todo o sacrifício, de todas as vezes que esteve lá no altar colocando lenha, em horas mortas, em qualquer horário, desde que fosse de 12 em 12 horas, de tantos estudos, de tanto tempo de dedicação, tanto tempo ali dedicando a palavra, estudando, e deve ter passado nesse pouco espaço de tempo entre sua orelha ser machucada até a restauração, não foi tanto tempo assim, mas ele deve ter sentido a morte ali naquele momento. Assisti essa semana um filme que chama Homens de Honra. Eu me lembrei desse filme porque há uma semelhança. Se não vejamos, no filme,
o moço era o artista principal, ele era aspirante a ser mergulhador da marinha. E num dado momento, num dos exercícios, ele foi salvar 2 dos marinheiros de um cilindro, de uma bomba que veio em cima deles. E quando ele pulou sobre eles para tirá-los da reta, a sua perna foi decepada. Realmente, ela foi esmagada. E para ele, o sonho acabava ali. Humanamente, o sonho acabava ali, porque como que uma pessoa com a perna mecânica poderia ser um marinheiro que cuidasse dessa parte, que mergulhasse? Então, ele não poderia mais servir a marinha que ele tanto amava. Era o sonho dele neste filme. Não vou contar o final, não vou falar como foi, se superou, como que foi, porque não nos interessa agora. Mas é semelhante essa situação de ver que tudo está entornado. Naquele momento, a pessoa não pensa em outra coisa, mas pensa que está destruído, que o sonho acabou, que não tem mais o que fazer. Só que no filme era ali, embora seja uma história real, naquele momento era a profissão dele, era algo que não dizia respeito ao espiritual. No caso de Malcolm, era um ministério espiritual, porque era dedicação total ao serviço de Deus. Mas eu tive que lembrar, porque o momento foi muito parecido, porque deve mesmo passar tanta coisa na cabeça quando a pessoa sente que tudo que sonhou, tudo que quis realizar naquele momento acabava ali. Não deve ter sido fácil. Nós também, muitas vezes, a gente passa por algumas situações onde a gente sente que o nosso sonho, ele foi sepultado, que não tem mais o que fazer. Mas depois que passa o impacto, depois que as coisas serenam, a gente começa a pensar direito e começa a dar a volta por cima, descobrir outros caminhos, descobrir novas soluções. E quando a gente anda com Deus, quando a gente serve ao Senhor, essas soluções vêm com mais clareza, porque nós somos norteados, nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, e Ele sempre está nos compensando de nossas tristezas, de nossos fracassos, tantas coisas que nos acontecem, que nos tiram do prumo. Mas quando andamos com Deus, quando estamos na convivência diária com o Senhor, nós não desesperamos. Podemos sofrer, podemos passar por momentos de tristeza e de desesperança, mas logo a luz do Senhor clareia a nossa mente, ilumina nosso coração e a gente percebe que nem tudo está acabado, porque temos que dar a volta por cima, temos que recomeçar. Passamos por tantas coisas nessa vida, por lutos, por doença, por tanta frustração, mas estamos vivos, estamos felizes, estamos bem, porque quem nos tomou pela mão, quem nos amparou, quem nos suportou é o Senhor. Deus nos ampara nos momentos mais difíceis. São tantas pessoas que vão contra o nosso ministério, não somente na questão espiritual. Quando temos planos, sempre tem alguém que diz: isso é muito difícil, são poucos os selecionados, você não tem chance, você não pode, é melhor deixar para outros tentarem, porque você não tem condição, você não vai preencher todos os requisitos. Nós não podemos aceitar isso. Quando temos em nosso coração um desejo ardente de nos realizar em alguma profissão, em algum trabalho, mesmo no nosso ministério, nós não podemos ouvir o que a turba, o que a multidão, o que pessoas que não têm nada a ver
com os nossos planos, possam dar opiniões, porque nós podemos até escutar, mas seguir só a Deus, porque só Ele nos mostra o caminho a seguir, só Ele nos mostra o que é melhor para a nossa vida. Então temos que estar atentos à voz de Deus, porque a voz de Deus é que nos leva para os retos caminhos. Jesus sempre ia orar naquele jardim. Judas sabia onde encontrar o Senhor e na traição ele deu o beijo traidor, o beijo que levava o Senhor à morte. Mas Jesus, apesar de estar sofrendo, ele estava tranquilo, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que naquela madrugada Judas estaria trazendo essas pessoas para levá-lo para a morte. Mas o Senhor, estando sempre em união com o Pai Celestial, estando em intimidade com o Pai, constantemente em oração, ele seguiu em frente, consciente de que aquela era a sua missão e que ele não poderia abrir mão dela, porque era a humanidade, era a salvação da humanidade que estava em jogo. E o Senhor sabia o que ele precisava fazer. O Senhor é Deus, o Senhor quer o melhor para nós, principalmente que nenhum dos seus se perca. Que nós possamos, como Malco, ser pessoas determinadas, conscientes do que queremos e, sobretudo, que sejamos servos do Deus vivo, que possamos tudo fazer para a glória do Senhor, sem nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho, porque toda virtude é do Senhor. Não reside em nós qualquer virtude. Não reside em nós algo extraordinário, porque só Deus pode tudo. Só Deus é o Todo-Poderoso. E nós somos felizes por sermos servos deste Deus. E que o Senhor possa nos fortalecer espiritualmente, para que nada nos tire do caminho, nenhuma palavra mal falada, nada que seja contraditório possa entrar em nosso coração. Que permaneçamos firmes com o Senhor na nossa missão, que o Senhor nos chamou para cumprir, porque somos servos do Deus Altíssimo. E isso não é motivo de orgulho, é motivo de muita alegria, e também sabemos que isso exige responsabilidade, exige obediência, como o servo Malco, que foi obediente e responsável. Por isso o Senhor o restaurou e devolveu a ele a sua missão que parecia perdida. Ele tinha algo a realizar para o Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que permaneça conosco até a consumação dos séculos. Amém. Que assim seja. Amém.